Comecei um relacionamento online com a minha chefe e ela não faz ideia de que a pessoa com quem flerta todas as noites é um dos seus funcionários. Meu nome é Mason e eu trabalho em uma das agências de publicidade mais prestigiadas da cidade. Minha chefe, Aurora, é conhecida como a Dama de Ferro. Ela é brilhante, intimidadora e tem um temperamento que faz até os diretores mais experientes tremerem. Ultimamente, o humor dela estava pior do que nunca. O escritório parecia um campo minado, ninguém ousava sair antes dela, e trabalhávamos até às 11 ou meia-noite quase todos os dias. Eu tinha olheiras profundas e vivia à base de café, mas, curiosamente, eu era um dos poucos que não a odiava. Eu a admirava. Certa noite, exausto e incapaz de dormir após mais um turno de 14 horas, decidi entrar em um aplicativo de relacionamentos focado em profissionais de alto nível, usando um pseudônimo e fotos que não mostravam claramente meu rosto, apenas meu estilo e alguns interesses. Foi lá que conheci Léo. Ou melhor, foi lá que ela me conheceu como Léo. O perfil dela também era discreto, mas a inteligência nas mensagens e o sarcasmo afiado me prenderam imediatamente. Começamos a conversar todas as noites. A ironia era surreal. Durante o dia, Aurora me dava ordens secas, criticava meus relatórios e mal me olhava nos olhos. À noite, através das telas, ela se abria comigo. Ela confessava o quanto se sentia solitária no topo, o peso de ter que ser perfeita o tempo todo e como odiava ter que ser durona com seus funcionários para ser respeitada em um mundo predominantemente masculino. Eu me tornei o seu confidente, o porto seguro onde ela podia baixar a guarda. E eu? Eu estava me apaixonando perdidamente pela mulher que, 8 horas depois, gritaria comigo por causa de uma fonte errada em um slide. Eu sabia que estava brincando com fogo. Cada flerte online parecia uma traição à dinâmica do escritório, mas eu não conseguia parar. Ela começou a sugerir um encontro pessoalmente. Léo, sinto que te conheço melhor do que qualquer pessoa que vejo todos os dias, escreveu ela certa noite. Meu coração disparou. Como eu poderia dizer a ela que a pessoa que ela conhecia melhor era o assistente de marketing que ela chamou de incompetente naquela mesma tarde? Eu estava vivendo uma vida dupla perigosa, e a linha entre Léo e Mason estava se tornando cada vez mais tênue. Eu sabia que isso nunca poderia acontecer na vida real, mas o vício na vulnerabilidade dela era forte demais para eu cortar o vínculo. A dinâmica no escritório tornou-se um jogo psicológico exaustivo. Durante o dia, eu observava a Aurora com uma atenção redobrada. Notava o cansaço nos olhos dela, a forma como ela esfregava as têmporas quando estava estressada e, acima de tudo, o momento exato em que o seu telemóvel vibrava com uma notificação minha. Ver o rosto dela suavizar-se por um breve segundo antes de voltar à máscara de gelo era a minha maior recompensa e o meu maior medo. Certa tarde, ela convocou uma reunião de emergência. Estava furiosa porque um dos layouts de um cliente importante não estava perfeito. Ela olhou diretamente para mim e disse, diante de todos, Mason, se a sua capacidade de entrega for tão limitada quanto a sua imaginação, talvez devesse reconsiderar a sua carreira nesta agência. O meu sangue ferveu, mas eu apenas baixei a cabeça e aceitei o insulto. 3 horas depois, recebi uma mensagem do Léo no meu telemóvel privado. Era ela, Léo, tive um dia horrível. Sinto que estou rodeada de pessoas que não me entendem. Só tu me dás paz. A minha resposta foi cuidadosa. Talvez as pessoas ao teu redor tenham medo de ti, Aurora. Já pensaste que a tua exigência pode estar a sufocar o talento que procuras? Ela demorou a responder, mas quando fez, foi vulnerável, e talvez tenhas razão. Tenho tanto medo de falhar que acabo por afastar todos. Gostava que pudesses estar aqui agora. O perigo aumentou quando ela decidiu que o Léo precisava de uma prova de confiança. Ela enviou-me uma fotografia dela, não uma fotografia de estúdio ou de perfil profissional, mas uma imagem dela em casa, de pijama, sem maquilhagem, com um copo de vinho na mão. À tua vez, escreveu ela. Entrei em pânico. Se eu enviasse uma foto minha, o jogo acabava. Se não enviasse, corria o risco de a perder. Acabei por enviar uma fotografia de costas, numa varanda, olhando para as luzes da cidade, com uma legenda sobre como as sombras escondem a complexidade. Ela adorou o mistério.
Mas a pressão para um encontro real tornou-se insuportável. Mason chamou ela na manhã seguinte. Na vida real, preciso que me acompanhes a um jantar de negócios na sexta-feira. O meu assistente habitual está doente e tu és o menos mal para o substituir. O meu coração quase parou. Sexta-feira era a noite em que o Léo tinha prometido dar-lhe uma resposta definitiva sobre o encontro. Eu estaria ao lado dela como funcionário que ela desprezava, enquanto ela estaria à espera de uma mensagem do homem que ela amava. Eu estava encurralado entre a minha carreira e uma mentira que se tinha tornado o meu único oxigênio. A sexta-feira chegou com uma tensão que eu quase podia tocar. No escritório, a Aurora estava mais dama de ferro do que nunca, disparando ordens e críticas como se tentasse punir o mundo pela sua frustração amorosa. Eu, por outro lado, tentava agir como o mesmo invisível de sempre, enquanto o meu telemóvel vibrava no bolso com mensagens desesperadas dela para o Léo. O jantar de negócios foi um exercício de tortura. Enquanto eu anotava métricas e organizava documentos, a Aurora mal tocava na comida, os seus olhos fixos no telemóvel à espera de um sinal do homem que ela acreditava ser o seu único refúgio. No final da noite, de volta ao escritório para trancar tudo, ela desmoronou. Sentada na secretária ao meu lado, a sua máscara de gelo partiu-se e ela fez a pergunta que eu mais temia: Mason, por que é que tu terminaste comigo? A confusão instalou-se. Ela não estava a falar com o Mason, ela estava tão fragilizada que as fronteiras entre a sua vida privada e profissional tinham desaparecido. Eu tentei dar uma desculpa vaga, mas ela confrontou-me com a verdade que já tinha começado a desvendar. Aurora, sendo a vice-presidente astuta de uma empresa da Fortune 500, tinha começado a ligar os pontos, os detalhes das mensagens, as coincidências de horários e a minha reação protetora com o computador no dia anterior. Ela abriu o portátil e deslizou pela mesa, revelando uma compilação de todas as nossas interações dos últimos 2 anos. Tu sabias quem eu era desde o início, disse ela, a voz fria e cortante como gelo. Ela acusou-me de manipulação e obsessão, vendo o meu cuidado como uma forma de controle e o meu silêncio como uma traição doente. Eu tentei explicar que me apaixonei pela mulher do fórum antes de saber que era minha chefe, e que o medo de a perder me impediu de ser honesto. Mas, para a Aurora, a confiança tinha sido pulverizada. Ela não via um homem apaixonado, via um funcionário que tinha assistido à sua vulnerabilidade mais profunda enquanto fingia ser outra pessoa. Neste momento, preciso de distância, declarou ela finalmente, levantando-se com uma dignidade que me fez sentir pequeno. Ela saiu da sala, deixando claro que não sabia se algum dia voltaria a confiar em mim ou se eu era apenas um lembrete vivo de como ela tinha sido enganada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu tinha conseguido o que queria, estar perto dela, mas o preço foi tornar-me a pessoa que ela mais desprezava. O meu futuro na empresa e com ela estava agora pendurado por um fio de incerteza, e eu percebi, tarde demais, que algumas verdades, quando escondidas por muito tempo, tornam-se venenosas demais para qualquer pedido de desculpa curar. O silêncio de Aurora na manhã seguinte era mais pesado do que qualquer uma das suas habituais explosões de raiva. Ela não olhava para mim, e cada movimento seu parecia calculado, como se estivesse a processar uma traição que ia além do profissional. O Mason que ela via agora não era apenas o funcionário mediano, mas o homem que possuía o mapa de todas as suas inseguranças e segredos. Ao final do dia, recebi a convocação que já esperava em sala de conferências. Agora. Quando entrei, a Aurora estava sentada com o portátil aberto, a expressão oscilando entre a perplexidade e a fúria. Ela deslizou o ecrã na minha direção com capturas de ecrã detalhadas da nossa relação online de 2 anos. Eu sou o vice-presidente de uma empresa da Fortune 500, Mason. Realmente achaste que eu não ligaria os pontos? Ela chamou a situação de doente. Para a Aurora, o facto de eu ter continuado com a farsa enquanto a via todos os dias no escritório, aceitando inclusive o seu dinheiro e a sua vulnerabilidade, não era amor, mas sim uma forma de controle e obsessão. Tentei explicar que o medo de a perder me paralisou, mas as minhas palavras soavam ocas. Eu apaixonei-me por ti antes de saber quem eras na vida real, argumentei. Ela apenas riu amargamente. Tu estavas perto de mim o tempo todo, Mason, nos corredores, nas reuniões, e escolheste criar uma versão de ti mesmo para me enganar. Isso não é cuidar, é manipular. A Aurora levantou-se, fechando o portátil com um estalido final.
Ela admitiu que tinha confiado verdadeiramente no Léo, mas que agora tudo o que eu representava era um lembrete de como ela fora enganada. Neste momento, preciso de distância. Não sei se algum dia poderei voltar a confiar em ti. Ao sair, ela deixou um último aviso, e esperava que eu entendesse o impacto das minhas escolhas, pois ela já não sabia quem eu era de verdade. Fiquei sozinho na sala, percebendo que, ao tentar proteger a nossa ligação online, acabei por destruir qualquer hipótese de algo real. O jogo de identidades tinha terminado, e o preço da minha indecisão fora perder a única pessoa que realmente me conhecia, ou que eu pensava conhecer.